para o nosso meio, para a casa do Senhor. Todos bem-vindos, que o Senhor todos abençoe. E Ele quer abençoar-vos, Ele é o único que nos pode abençoar e quer abençoar. Então, nós vamos dar início à nossa segunda reunião desta manhã, o público de pregação, como sabemos. Vamos fazer vamos entrar assim na presença do Senhor com louvor. Vamos cantar o hino 397, 397, o qual diz que Jesus, o Senhor é o nosso pastor, é o meu pastor, é Salvador, mas também é bom pastor, é o nosso pastor. Se quisermos colocar-nos, se nos quisermos colocar na posição de ovelhas, e é bom que assim seja, porque seremos bem guiados, bem conduzidos e protegidos por este bom pastor que é o nosso Salvador também, o Senhor Jesus. Então, 397, e de pé, os que pudermos, vamos então cantar este hino.
facto de estarmos de pé, nós vamos invocar a bênção do Senhor para a continuação do nosso culto e também para o servo do Senhor que esta manhã nos vai transmitir o seu recado do Senhor para cada um de nós esta manhã. E a nossa irmã Maria do Carmo, que eu vou invocar a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, louvamos mais uma vez nesta manhã o Teu grande amor com que nos tens amado, Senhor. E assim nos tens dado este privilégio de podermos estar na Tua presença. Obrigada pela vida que nos tens dado. Obrigada pelas forças. Obrigada, Senhor, pelo bom desejo de podermos estar aqui. Queremos ouvir a Tua voz e também na parte que já tivemos, Senhor, em que recordarmos aos nossos corações o Teu grande amor, esse sacrifício vivo que Tu fizeste por cada um de nós. Obrigada pela salvação da nossa alma. E é por isso que estamos aqui, Senhor, porque Tu nos amastes, Tu nos salvastes e queremos servir-Te, Senhor, com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tens concedido. Também nesta hora, Senhor, neste culto, queremos pedir a Tua bênção para o Teu servo que tens para nós esta manhã. Senhor, que a Tua palavra venha de encontro a cada coração, a cada necessidade. E também te rogamos por aqueles que não puderam estar, Senhor, porque por todos os motivos que Tu sabes, também os que se encontram doentes, se com eles. Consola e anima os seus corações e que, na verdade, através desta mensagem que também é transmitida para eles possam sentir o mesmo gozo e a consolação que nós sentimos ao estar na Tua presença. Obrigada por todo o Teu amor, todos os dias da nossa vida, Senhor. Obrigada para sempre, Senhor, porque não temos palavras com que Te agradecer tamanho amor com que nos tens amado em tempos tão difíceis e nós podemos assim reunir-nos, ainda que poucos. Na verdade, Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso melhor amigo, não temos outro bem além de Ti. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor e adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixem dar-vos. Sempre nos lembramos neste espaço até dos nossos irmãos doentes, e são muitos, como sabemos, certamente que Miguel estará a projetar os seus nomes, ou o nome de alguns, haverá talvez um pouco mais, outros sim, por todos devemos orar, não esqueçamos, eles estão sofrendo em seus corpos, pessoas provocadas pelas suas doenças. Familiares dos mesmos, que o Senhor nos console, nos anime e nos dê também forças para estarem à assistência aos seus entes queridos. Temos alguns refrigérios, uma repetição, isto é, uma segunda remessa. Já recebemos alguns iguais, mas para aqueles irmãos que ainda não levaram, pois no final poderão levar um exemplar para as suas casas. E dando continuidade então ao nosso culto, vou chamar agora aqui a Dona Isabel, mas antes vou proceder aqui à desinfecção espiritual. Eu muito agradeço à Dona Isabel por ter aceito o meu pedido, apesar de ter sido feito em cima da hora. Ela realmente aceitou, por isso, o agradecimento. Meus irmãos, vou ler um excerto do livro de Hélène Barros, que se tem por título Graça Extraordinária. Filhos do Rei, somos príncipes e princesas espirituais e, como tais, temos o direito de usufruir o melhor dessa terra, assentar à mesa e nos servir de tudo do banquete com nosso Pai, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Ser príncipe requer linguagem e vestes diferenciadas, bem como atitudes e pensamentos elevados, tudo de acordo com o Rei Pai. Talvez você questione, será que consigo viver de modo tão elevado, de acordo com a minha identidade real em Cristo? Sim, é possível, porque somos novas criaturas nele. A graça da comunhão com Deus nos faz ter livre acesso ao Pai. Portanto, não precisamos mendigar por sua presença, nem por coisa alguma. Não existe mais nada que nos separe de Deus. A graça extraordinária de Deus abriu completamente as portas que dão acesso à sala do trono do Pai Celestial. Assim não temos de marcar uma audiência para falarmos com o Criador de todas as coisas. Podemos nos aproximar dele com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e receber a sua graça extraordinária no momento da necessidade. Podemos acordar pela manhã e dizer: Pai, obrigada por mais esse dia. Eu confio em Ti e Te entrego todas as coisas que acontecerão. Eu espero em Ti para que tudo seja uma bênção hoje. À tarde podemos falar com Ele sobre qualquer coisa que esteja nos afligindo ou agradecer por algo. À noite podemos dizer: obrigada, meu Pai, por ter-me guardado, guiado e abençoado. Obrigada porque nada tem faltado. Podemos entrar na presença de Deus a qualquer hora, de madrugada, quando perdemos o sono e estamos preocupados. Podemos pedir, agradecer, conversar sobre os nossos sonhos. Podemos falar sobre tudo com o nosso Pai. Muitas pessoas pensam que elas não são dignas e por isso vivem inseguras, sem usufruir de tudo que Deus tem para elas. Esqueça esse pensamento ruim. Lembre-se de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo, participantes de sua ressurreição, de seu poder, de sua autoridade, de tudo que diz respeito ao seu reino. Você foi declarado justo aos olhos de Deus, por causa de Jesus. Qualquer condenação foi retirada da sua ficha de vida. Por isso não precisa mais viver com medo de ser julgado. Você é filho de Deus. Por causa da graça abundante vinda do nosso Deus, podemos celebrar a nossa libertação do pecado e a viver como filhos do Rei dos Reis. A vida passa muito rápido, então vivamos da melhor maneira, usufruindo da liberdade que o Pai nos garantiu em Jesus Cristo. A graça da comunhão com Deus nos faz ter livre acesso ao Pai. Portanto, não precisamos mendigar por sua presença, nem por coisa alguma. O Senhor nos abençoe. Senhor, temos um Pai que cuida, que vela por nós, como cantamos, tendo como nosso pastor nada nos faltará. Obrigado, nada. Então, vamos prosseguir o nosso culto e vamos cantar dois hinos. O primeiro será o 436. 436. Podemos cantar ao pé, os verbos, claro. Somente os verbos. Thank you.
será no segundo 424. 424 que expressa o nosso desejo neste momento. Deve ser a nossa oração. Fala a minha alma com Cristo. Sim, creio que cada um de nós quer ouvir a voz do Senhor. Que ela venha no seu coração, a palavra do Senhor no seu coração para o nosso coração. 424. Sim, obrigado. Enquanto cantamos este hino, nós vamos proceder ao levantamento das nossas ofertas. Vai ser, portanto, levantada a coleta para a obra do Senhor.
seu plano para as nossas vidas. Simão, então, Carlos, faz favor. Muito obrigado por ter aceito uma vez mais o convite. Bom dia a todos. É um prazer vir sempre aqui à Sota, apesar destas novas circunstâncias em que vejo metade das caras, ou até metade imagino, mas pelo menos vejo a metade mais importante, que é a dos olhos. Se estiverem a dormir eu consigo perceber e mudo o tom de voz. Nós, nestes dias, mais do que antigamente, mas nós lembramos ou sentimos ou estamos mais sensíveis aos sentimentos como o cuidado, como a inquietação, preocupação. Sentimos às vezes, se calhar, a angústia, a ânsia, a apreensão, um desassossego, se calhar insónias também, uma certa inquietude que invade a nossa alma. Mas isso agora está mais falado, mas antigamente já existia. Nós já conhecíamos o que era a azáfama do dia-a-dia. Todos nós provavelmente já sentimos o que é sentir-nos traídos por alguém ou esquecidos. Todos nós, se calhar, já sentimos o que é a dor de perder alguém ou simplesmente um certo vazio que invade a alma e não nos permite ver as coisas boas, ou vendo-as não as saboreamos como elas devem ser saboreadas. Hoje, como eu estava a dizer, isso ainda é mais evidente. Há vários estudos, saíram vários estudos, eu vi vários que davam conta de que antigamente as pessoas, havia uma média de 30% de pessoas que tinham sintomas de ansiedade, perto da depressão, coisas desse género. Hoje em dia esses números, dizem os estudos, dispararam para cerca de 60% a 70%. Depende do estudo. De qualquer forma, houve um aumento significativo, quase o dobro ou o dobro. Isso é natural. E há também um certo sentimento dentro da Igreja, um certo sentimento de que isso é errado. Que isso nós não devemos sentir isso. Porque Deus deu-nos uma vida e uma vida com abundância. Já aqui cantámos que Ele é o nosso Senhor e o bom pastor, o nosso Salvador. E então sentimos ainda mais culpa quando temos estes sentimentos a invadir-nos. E eu queria precisamente pegar no exemplo de Jesus, vamos ver em Marcos, e ver como ele, o Senhor Jesus, viveu intensamente no período da sua vida. Vamos para Marcos, capítulo 14. É um texto grande, vamos ler de Marcos 14, desde o versículo 22 até ao versículo 42. Marcos 14, 22 a 42, e o que está escrito na palavra de Deus é o seguinte: E comendo eles, tomou Jesus pão, abençoando, partiu e disse-lhe, e deu-lhe e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não mais beberei do fruto da vide, até àquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhes Jesus: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito:
ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou 3ª vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-nos, vamos, eis que está perto o que me trai. Até aqui a palavra de Deus. Como eu dizia, todos nós já tivemos sentimentos de dor profunda. Mas quando lemos este texto, lemos o texto em que Jesus aqui está profundamente angustiado. E podemos saber com clareza que ele sabia que iria ser traído. Ele tinha acabado de chamar os seus amigos mais próximos para ter uma última refeição com eles. Para estar perto dos seus amigos, dos seus discípulos. Mas ele sabia que um ia trair, que o outro ia o negar, que os outros iam dispersar e fugir. Ele também sabia e conhecia o destino que lhe estava traçado. Ele sabia que ia ser acusado injustamente. Ele sabia que ia ser cuspido, que ia ser maltratado até que carne viva ficasse na sua pele exposta. Ele sabia, principalmente e mais que tudo, que a comunhão com o Deus Pai, a comunhão perfeita com o Deus Pai, iria, por causa do pecado que ele iria assumir, o nosso pecado, o pecado da humanidade, que ele iria ter para ele próprio, iria vedar essa comunhão perfeita com o Pai. Ele conhecia tudo isso. E diz-nos o texto, no versículo 34, a minha alma está profundamente triste até à morte. Profundamente triste até à morte. Este era o Jesus, o Cristo, o Messias. Este é o Messias em quem nós cremos, que morreu e ressuscitou, que está à direita do Pai a interceder por nós, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele tinha uma angústia até à morte. Portanto, grande parte do que eu quero hoje aqui explorar é o sentimento que nós, vezes, sem conta, temos na nossa vida, que é o sentimento de angústia e ansiedade, que nós tantas vezes pomos para um canto para passarmos a imagem de pessoas fortes em Cristo. Eu também creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu sei que Ele é capaz de tudo, mas eu também já senti este vazio. Eu sei o que é sentir este vazio.
E estou certo que cada um de vocês, com a vossa história pessoal, sabem o que é sentir esse vazio. Podem até estar a viver esse vazio agora, neste momento. O que eu quero dizer, em primeiro lugar, é que se o Senhor Jesus é o nosso exemplo, e Ele sentiu angústia até à morte, não é pecado nós sentirmos angústia na nossa vida. Não é pecado. Não devemos ficar com sentimentos de culpa que só nos afastam mais da presença da graça, do lugar da graça, que é o lugar com Cristo. O sentimento de culpa que muitas vezes colocamos em nós mesmos por estarmos angustiados, porque o sorriso não sai fácil, porque vemos coisas boas à nossa frente, mas parece que nem temos energia para desfrutá-las. Estamos pesados demais. Falava com um amigo meu que perdeu a sua filha há poucos anos, já parecem demasiados, e ele sente essa culpa, muitas vezes, sair um sorriso. É legítimo isso para ele. É legítimo. É legítimo para nós, como filhos de Deus, sentirmos isso e temos essa legitimidade porque Cristo, Ele próprio, sofreu esse tipo de angústia, muito maior até do que a nossa. Nós sabemos que Ele é o nosso maior exemplo. Então, posto isto, tendo este ponto como um ponto assente de que não é pecado sentirmos ansiedade, angústia, não é pecado sentirmos vazio, e que se pusermos o sentimento de culpa em cima de nós, só nos vai afastar mais do lugar da graça, que é o lugar de onde Cristo está para nos receber, ouvir, consolar, como ouvimos até no texto que aqui foi lido antes. Esse lugar de graça onde podemos falar de tudo. Se tivermos o sentimento de culpa, há uma barreira. Então, em primeiro lugar, livremos-nos dessa barreira. Ele conhece o nosso coração. Portanto, cheguemos a Ele, prostrados, como estivermos, contrastados, tristes, angustiados, cheguemos a Ele e abramos o coração. Alguns outros pontos mais que eu queria aqui sublinhar. Antes de Jesus ir orar, Ele teve a ceia com os seus discípulos, depois foi para Getsemane. O que Ele fez? Chamou 3 amigos, 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E começou a ter pavor e a angustiar-se. Ele sabia o que vinha a acontecer. Ele sabia o que estava para acontecer. E ele quis ter amigos dele próximo a ele. Mesmo sabendo que esses mesmos amigos iam fugir quando as dificuldades aparecessem. Mesmo tendo noção da falha deles, da incapacidade deles de serem perfeitos como Cristo é, mesmo tendo essa noção, ele quis ter os amigos perto no momento em que estava angustiado. Primeira grande lição: nós não somos mais do que Cristo, por isso não nos coloquemos isolados quando sentimos angústia. Não nos ponhamos de parte, não esqueçamos que as mãos, os pés de Cristo aqui na terra são a Igreja, e a Igreja somos cada um de nós. Então cheguemos aos nossos amigos próximos, peçamos a eles para estarem junto de nós, para que não desfaleçamos, para encontrarmos força, o ânimo, o companheirismo, a oração de quem está perto de nós e nos conhece e nos ama mesmo sabendo que nós não somos perfeitos. E se nos assaltar a ideia de que eles vão falhar, que eles vão nos abandonar, lembremos, nós também temos os nossos telhados de vidro. Nós também já falhamos para com alguém. Se calhar até falhamos para com as pessoas que mais amamos e que mais demonstrações de amor têm para connosco. Eu lembro-me da minha esposa, já falhei com ela redondamente. Certamente vocês também já tiveram essas falhas. Com os meus pais, falhei redondamente durante uns 2 ou 3 anos. Muito, intensamente. Coitada da minha mãe. Todos nós falhamos.
Então, abracemos a ideia de que somos todos pessoas que falham, mas cheguemos-nos e permitamos que os outros, os nossos amigos, estejam connosco quando estivermos aflitos. Sigamos o exemplo de Jesus, que chamou aqueles homens, mesmo sabendo que até iam adormecer, chamou-os para junto dele. Quando estiveres triste, chega-te a pessoas de confiança, teus amigos. Podem ser 3, podem ser 1, podem ser 2. Nunca serão muitos. Mas convida-os. Convida-os para levarem a carga contigo. Convida-os para orarem contigo. Expõe-os à tua fraqueza e à tua incapacidade, porque isso só mostra o quão humano és e quanto precisas de Cristo e quanto isso é exemplo para os outros. Cada vez que mostramos que precisamos de Cristo, significa que cremos no Deus Todo-Poderoso. Não é uma fraqueza, é uma fortaleza. Reconhecer que precisamos dele é uma fortaleza. E é um exemplo para quem está perto de nós. Até aí podemos ser um exemplo, seguindo o exemplo de Cristo. Seguindo um pouco mais adiante, o versículo 36. Cristo, orando, disse: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Nós não controlamos tudo. Já percebemos isso há muito tempo. Quando éramos crianças, ainda tentávamos controlar as coisas e esticávamos a corda com os nossos pais, mas percebíamos rapidamente que não dava, que havia limites. Com a vida adulta, por muito que queiramos muitas coisas, é uma falácia, é uma mentira isso de dizerem que podemos tudo o que queremos. Não, não podemos. Não somos super-heróis. Fazemos o que podemos com o que temos. E devemos fazer sempre o melhor que podemos com aquilo que temos. Isso sempre. Mas não podemos tudo. E a postura de nós, crentes, filhos de Deus, que confiam em Deus, que creem em Deus, que professam que Deus é o Todo-Poderoso, que Cristo morreu na cruz para nos salvar, todos estes que professam isso, que creem nisto profundamente, todos nós devemos estar debaixo da soberania de Deus. É fácil pregar, dizer que Deus pode nos dar força, que Deus cura, e Deus pode fazer essas coisas todas. Se Ele quiser, pode. Para a sua glória, nunca para a nossa. Mas é se Ele quiser. A sua soberania é inquestionável. A nossa vida dói-nos porque é nossa. A vida dos que não são próximos, quando estão mal, dói-nos porque nós os amamos. Nem devemos ir para o campo do Ricardo Reis, esse heterónimo de Fernando Pessoa, que nem queria entrelaçar os dedos na Lídia para não sentir, porque era tudo vão, depois ia sentir aquelas coisas todas, aquelas dores. Nem devemos ir para esse campo de afastar-nos dos sentimentos. Nem devemos ir para o campo de crer que Deus vai fazer e arranjar a solução perfeita que nós pensamos que é perfeita. Deus vai fazer com que o seu plano perfeito, que é o plano da eternidade, que é o plano para a nossa alma, estar junto dele e viver aqui próximo dele, isso ele vai conceder-nos. Não as coisas materiais ou físicas. Essas podem vir, mas podem não vir. Como Cristo teve um exemplo aqui. Cristo também não queria sofrer tudo o que sofreu. Cristo não queria passar pelas tormentas que ia passar, físicas, emocionais e espirituais. Cristo não queria, está aqui bem explícito, se todas as coisas que são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Esse é o sentimento do crente. Orar a Deus dizendo: eu sei que tu podes todas as coisas, eu quero estas coisas, eu preciso disto, tu conheces a minha angústia por estar a viver o que estou a viver. Tu sabes, conheces-me até ao profundo do meu ser. Eu quero isto, eu preciso disto, mas não seja a minha vontade, que seja a tua vontade.
Soberania de Deus. Soberania de Deus. Ela é precisa mais do que nunca. Estamos demasiado confiantes na ciência, demasiado confiantes nos missionários, estamos demasiado confiantes na igreja, estamos demasiado confiantes na nossa força. Já percebemos que todas essas coisas já nos desiludiram alguma vez. Então vamos fazer a única coisa que Deus nos manda fazer. Entregar-nos em oração tudo, toda a nossa carga. E temos a promessa dele que Ele nos aliviará. Não retirando os problemas, mas retirando-nos a carga pesada que nos entristece. Se fizermos isso de todo o nosso coração, confiados totalmente na sua soberania, o gozo que Ele promete, a paz que Ele promete, a serenidade que Ele dá, essa virá com toda a certeza. Com toda a certeza. E essa é a única coisa que nós devemos querer profundamente. Porque tudo o resto se resolverá. E se não se resolver conforme nós queremos, sabemos que Ele nos ama em todas as circunstâncias e que não nos abandona. E que sempre que dissermos Abba Pai, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, a forma que cada um de nós se dirige a Ele em oração, qualquer que seja, mas se vier do coração, paz e gozo brotará no final da nossa vida e no nosso interior. Eu, quando falo sobre isto, estou um pouco emocionado porque isto é muito difícil para mim. Eu digo estas coisas e creio profundamente nelas, mas vivê-las é um desafio e tanto. E há momentos em que estamos mais sensíveis, há momentos em que estas palavras não são só entendidas aqui, mas são vividas cá dentro. Não só no espírito, mas também nas emoções e na cabeça. Faz um sentido e uma dimensão maior. E eu creio completamente que é uma mensagem necessária para os nossos dias. Não é a mensagem mais alegre que faz sorrir toda a gente, nem é isso que se pretende, mas espero que seja uma mensagem de consolo, de guia, para onde nos devemos dirigir, sejam as dificuldades que nós tivermos na nossa vida. Jesus segue no versículo 41, a terceira vez que ele vai lá e encontra-os, diz: basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto que me trai. Temos que nos fazer à vida, durante algum momento temos que nos fazer à vida. Temos um tempo para nos preocuparmos, para, como diz no início, no versículo 33, ficarmos em pavor e angustiarmos. Temos um tempo para chamar os nossos amigos próximos, para connosco levarem estas cargas, para nos ajudarem. Devemos esquecer os sentimentos de culpa e confiar em Deus totalmente todas as coisas que vão no nosso coração. Devemos ser totalmente e absolutamente honestos com Deus, dizendo-lhe claramente o que sentimos, o que queremos, o que precisamos. Mas depois de desabafar todas as coisas, depois de colocar toda a carga sobre Ele, dizer que se faça a Tua vontade e aceitarmos a soberania de Deus na nossa vida. Devemos também, como nos diz o versículo 38, orar para não entrar em tentação. Orar, orar, orar. Às vezes uma hora de oração não chega, ainda estamos inquietos. Às vezes são dias, podem ser semanas, até sentirmos que estamos mesmo na presença de Deus e Ele nos está a ouvir. Ele está sempre a ouvir, mas nós é que não sentimos isso. Então oremos, vigiemos. Mas há um momento em que devemos dizer basta. Já fizemos tudo isso. Já falámos com o Pai.
já lhe entregámos a soberania dele sobre a nossa vida. Vamos à luta. E mesmo que as dificuldades que lá estão à nossa frente, saibamos que elas nos vão doer, que vão ser duras, vamos. Porque nesse momento já não estamos sós. Nesse momento, se nós fizermos estas coisas, se nós orarmos, se nós trouxermos amigos para orar connosco, se nós continuarmos a orar, se nós colocarmos tudo sobre as mãos de Deus, se nós deixarmos que a sua soberania reinasse na nossa vida, aí nós estamos prontos para enfrentar os problemas. E é isso mesmo, é enfrentar os problemas, é ultrapassá-los. E ultrapassá-los significa que às vezes ficamos com cicatrizes, às vezes ficamos com sequelas, mas sabemos que essas sequelas não são suficientes para nos derrubar. Sabemos que essas cicatrizes serão marcas que nos lembram que passámos aquilo, mas não passámos sozinhos. Tivemos os nossos amigos e tivemos o nosso amigo. E serão marcos na nossa vida. Quando depois olharmos mais à frente e olharmos e lembrarmos estas dores, os motivos pelos quais tivemos e vivemos essas angústias, depois de ultrapassarmos, quando lembrarmos disso, se fizermos tudo isto, pode haver momentos em que vamos abaixo outra vez, mas vamos nos lembrar, naquele dia, naquela hora, depois de tanta oração, depois de tanto choro, depois de tanta angústia, eu senti paz e de conseguir ir em frente. Ele estava comigo. Isso vai ser suficiente para nos levantar outra vez um bocadinho e ajudar a olhar e a contemplá-lo e a dizer: Deus, tu és tão bom. Deus, tu és tão misericordioso. Eu sou tão falho, tão cheio de mim mesmo, tão pequeno, tão preocupado com coisinhas que são terrenas. Sim, são duras, são minhas, são difíceis, mas são terrenas. O que eu quero é estar contigo toda a eternidade. E enquanto eu estou cá, quero viver esta comunhão contigo, de saber que tenho linha aberta para falar contigo de todas estas coisas. Então o desafio que vos deixo e que me deixo a mim próprio é esse. Saibamos colocar-nos no lugar da graça, receber a sua graça, o seu amor e contentar-nos por sermos filhos do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, desde a eternidade para toda a eternidade, e que nos ama, que nos quer e nos acolhe. Que assim seja. Nós agora tínhamos em prática o que acabámos de escutar, e os nossos serviços espirituais têm estado bem atentos a tudo quanto o nosso irmão acabou de nos transmitir da parte de Deus, da parte do Senhor. Temos então chegado ao final do nosso culto, pela graça do Senhor. A todos desejamos um resto de um bom dia, uma semana muito abençoada, e não vamos sair sem oradas ao Senhor. Vamos chegar de pé e agradecer ao Senhor os momentos tão preciosos que assim temos passado na sua santa e bendita presença, aprendendo dele, que é manso e humilde de coração. E pedir ao nosso irmão Anderson, por favor, concluir a oração. Obrigado, Senhor, pelos cânticos, obrigado pela mensagem, pela comunhão, pelo fato de estarmos juntos, Senhor. E que possamos aprender, Pai, com o Teu exemplo, que
quando o Senhor enfrentou momentos de angústia, e angústia até a morte. O Senhor optou por procurar os amigos, optou por procurar o Pai, optou por buscar a direção do alto. E é isso que devemos fazer, Pai. Não devemos sentir culpa quando a angústia invade o nosso coração, quando o peito aperta, quando a alma sofre. Mas devemos procurar aquele que pode nos auxiliar, que é o Rei de toda a terra, o Senhor de toda a glória. Ele é que pode cuidar do nosso coração, porque Ele nos fez. E Ele sabe como nos consertar. Cuida da nossa vida, Senhor. Cuida da nossa alma. Cuida da Tua igreja. Nos abençoa. Tem misericórdia das nossas dificuldades, das nossas mazelas e dos nossos problemas. Muito obrigado, porque apesar de tudo isso, o Senhor nos ama. Fica conosco, Pai. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.